Ora, estudávamos na aula passada as características da competência tributária e vamos continuar nesse assunto, olhando 3 dispositivos do CTN. 3 dispositivos que estabelecem características da nossa competência tributária. Vamos começar com o artigo 6º do CTN. Vamos lá, vamos conhecê-lo para depois fazer os comentários. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas dos Estados, nas leis orgânicas do DF dos municípios e observado o disposto nessa lei, que é o próprio CTN. Ora, minha gente, o que é que determina, então, o nosso artigo 6º? Só pode legislar plenamente sobre um tributo aquela pessoa jurídica competente para instituí-lo. Quem é competente para instituir o ISS? O município? Então, só ele pode legislar plenamente sobre o ISS. O IPVA é o Estado, só ele pode legislar plenamente sobre o IPVA. O imposto de renda é a União, só ela pode legislar plenamente. Mas existem exceções. O próprio texto do artigo 6º determina, ressalvadas as posições previstas na Constituição Federal. Por exemplo, quem é que fixa normas gerais, você já sabe disso, sobre tributos estaduais, municipais e os próprios federais? É lei complementar federal. Então é uma lei complementar federal legislando sobre imposto estadual municipal no que diz respeito às normas gerais. Mas legislar plenamente sobre aquele tributo somente o ente competente para instituí-lo, concedendo isenções, benefícios fiscais, fixando a alíquota, etc. Existem outras exceções. Por exemplo, nós vamos estudar, ao estudarmos os impostos da competência privativa, que as alíquotas, por exemplo, interestaduais do ICMS, quem as fixa é o Senado Federal, que é poder legislativo da União. É a União legislando sobre o imposto estadual. Mas está estabelecido na própria Constituição Federal. A lei complementar federal vai estabelecer a alíquota máxima e mínima para o ISS municipal. É a União legislando sobre o imposto municipal, mas aí a própria Constituição é que traz estas exceções. Então, como regra, só pode legislar plenamente sobre um tributo, ou seja, totalmente sobre um tributo, aquela pessoa jurídica competente para instituí-lo. Aquela pessoa jurídica a qual a Constituição atribuiu a competência para instituir. Somente esta pode legislar plenamente. Muito bem. O parágrafo único do artigo 6º traz um detalhe importante que fica fácil de ser entendido quando a gente explica por que surgiu o parágrafo. Vamos conhecer esse detalhe do artigo 6º. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 6º. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Ora, o que acontece é o seguinte: nem toda arrecadação dos impostos permanece com aquelas pessoas jurídicas competentes para instituí-los. A Constituição determina, nos artigos 157 até 162, a chamada repartição da receita tributária. Uma parte da arrecadação, e às vezes do total, é entregue a outros entes da federação. Esse quadro que nós vamos ver agora é só uma ilustração, depois nós vamos estudá-lo com detalhes. Mas é só uma ilustração para explicar o parágrafo único do artigo 6º. Vamos lá. Por exemplo, o imposto de renda, em algumas circunstâncias, 100% serão entregues aos estados e Distrito Federal e 100% ao município. 100% do que o Estado reter na fonte ao pagar aos seus empregados fica com o Estado, é a mesma coisa que o município, vamos estudar com mais detalhes.
O IPI, 10% serão entregues aos estados e do que cada estado receber, 25% serão entregues aos municípios. O ITR, 50% ou 100% serão entregues aos municípios, 50% em qualquer hipótese, 100% se ele resolver optar por fiscalizar e arrecadar o ITR. O IOF sobre o ouro, 30% irão para o estado de origem do ouro e 70% para o município de origem do ouro. Veja que a União não fica com nada do IOF sobre o ouro. Os impostos residuais, 20% para os estados e Distrito Federal. A CID sobre combustível, 29% para os estados e depois 25% para os municípios. O ICMS, 25% irão para os municípios. E o IPVA, 50% para o município onde estiver licenciado o veículo. Não há necessidade de entrarmos em mais detalhes agora. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que vários tributos têm sua receita repartida em todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, no caso do IOF, é muito fácil verificar que do IOF sobre o ouro, que a União não fica com nada da arrecadação, embora seja de competência da União, porque 30% vão para o estado de origem do ouro e 70% para o município de origem do ouro. Mas o que é que determina o parágrafo único do artigo 6º? A competência para legislar a respeito do ITR continua sendo da União. O fato de determinada pessoa jurídica receber um pouco ou toda a arrecadação daquele imposto não significa que possa legislar sobre o imposto ou tributo. Quem pode legislar é a pessoa jurídica competente para instituí-lo. Por exemplo, no caso do ITR, se o município optar por fiscalizar e arrecadar o ITR, ele fica com 100% da arrecadação. Maravilha. Mas quem é que vai poder legislar sobre o ITR? Somente a União. Então, na verdade, isso é o que determina o parágrafo único do artigo 6º. Mesmo aqueles tributos cuja receita seja repartida em todo ou em parte para outras pessoas jurídicas, quem vai poder legislar plenamente sobre eles é a pessoa jurídica competente para instituí-lo, embora não fique, muitas vezes, com nada da arrecadação, como ocorre no IOF sobre o ouro, no ITR, cuja receita é repartida em toda outras pessoas jurídicas. Legal? Muito bem. Para nós estudarmos a próxima característica, que é o artigo 7º do CTN, eu quero estabelecer aqui uma diferença fundamental entre a palavra competência tributária e a palavra capacidade tributária. Tarado examinador adora esse detalhe. Competência tributária é uma coisa, capacidade tributária é outra coisa. Vamos estabelecer bem essa diferença? Vamos para o artigo 7º do CTN. Vamos lá. A competência tributária é indelegável, salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Esse artigo da Constituição citado é da Constituição anterior, né, porque o Código não foi atualizado ainda. Bom, mas o que é importante aqui? Vamos lá. Vamos imaginar que a União esteja enjoada. Ah, não quero mais cobrar o IOF. Maravilha. Mas não pode delegar essa competência para outra pessoa jurídica. Então, a competência tributária é indelegável. Mas agora, vocês vão ter paciência de aguentar a letrinha do Boba, que não é mil maravilhas, mas eu quero fazer um esquema importante para você estabelecer essa diferença entre competência e capacidade que examinador tarado adora. Vamos lá. A competência tributária ela é formada por 3 capacidades. Quais são as 3 capacidades?
ela é formada pela capacidade de legislar é formada pela capacidade de fiscalizar e é formada pela capacidade de arrecadar. Muito bem. Então, uma coisa é competência tributária, outra é capacidade. Porque o que determina o artigo 7º? A competência como um todo, ela é indelegável, mas é permitida a delegação da capacidade de fiscalizar e arrecadar para outra pessoa jurídica de direito público. Então, muito cuidado. Se o tarado pergunta, é possível delegar capacidade tributária? Sem dúvida que sim. A de fiscalizar e a de arrecadar a outra pessoa jurídica de direito público. Mas é possível delegar a competência tributária? Impossível, porque a competência compreende as 3 capacidades e, portanto, não pode ser delegada a competência tributária. Ora, então, minha gente, muitíssimo cuidado, mas muito cuidado com esta questão da aplicação pelo examinador dessa palavrinha, porque ele adora pegar vocês nisso. Uma coisa é competência tributária que compreende as 3 capacidades, é indelegável. Mas o próprio CTN, no artigo 7º, permite a delegação da capacidade de fiscalizar e de arrecadar para outra pessoa jurídica de direito público. Portanto, a capacidade, 2 delas podem ser delegadas sim, mas a competência como um todo não é indelegável de acordo com o seu artigo 7º do Código Tributário Nacional. Portanto, essa é uma característica muito forte da competência tributária, a indelegabilidade dessa competência. Com mais um detalhezinho, aliás, mais detalhes, vamos lá. Mais alguns detalhes com relação ao artigo 7º, ou seja, parágrafos relativos ao artigo 7º do nosso CTN. Vamos lá. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Vamos deixar o parágrafo 1º para comentarmos sobre mais detalhes no início da próxima aula, mas vamos fazer um comentário sobre o parágrafo 2º. Significa o parágrafo 2º que o ente que delega a capacidade de fiscalizar e arrecadar a outro tem autonomia para revogá-la no dia seguinte por ato unilateral. Então, se o Estado delegou a capacidade de fiscalizar
o IPVA para o município, porque até o município se interessa, ele tem 50% da arrecadação, amanhã pode voltar atrás por ato unilateral sem qualquer problema, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então, na próxima aula, no nosso próximo encontro, vamos continuar as características da competência tributária, conversando sobre os parágrafos do artigo 7º, à exceção do parágrafo 2º, sobre o qual já conversamos aqui. Até lá.